Quando você se distancia, não é o afastamento em si que muda tudo, mas o que esse afastamento comunica. A maioria dos homens se afasta como reação por mágoa, por orgulho ferido ou como tentativa de provocar uma resposta. Esse tipo de distância é carregada de tensão. Ela é sentida como cobrança silenciosa. E cobrança raramente aproxima, mas existe outro tipo de distância. Uma distância que nasce do autocontrole. Do momento em que você para de perseguir respostas, para de ajustar seu valor à reação dela, e volta a viver no seu próprio eixo. Essa distância não cria vazio, ela cria espaço. E espaço é onde o interesse começa a respirar. Quando você deixa de estar disponível o tempo todo, sem desaparecer de forma brusca, algo muda no ritmo da conexão. Antes, sua presença era previsível. Suas reações eram esperadas. Agora, há uma pausa. Não uma ausência fria, mas uma pausa estável. E estabilidade chama atenção. Ela começa a sentir que você não está mais reagindo aos movimentos dela, que o humor dela não dita o seu, que o silêncio dela não gera ansiedade em você. Essa mudança é sutil, mas profunda. Porque remove um ponto de controle invisível que antes existia. A aproximação dela não nasce da perda, mas da curiosidade. Quando você se distancia emocionalmente, não fisicamente, você deixa de se explicar, de se justificar, de tentar manter tudo conectado à força. E quando algo não é forçado, ele começa a se mover por vontade própria. Ela percebe que você não está tentando provar nada, não está tentando ser escolhido, não está tentando convencer. Você continua presente quando faz sentido, mas não gira em torno dela. E essa autonomia emocional muda a percepção que ela tem de você. Quando a sua vida volta a ter centro próprio, ela deixa de ser o palco principal. Não porque você a desvaloriza, mas porque você se valoriza. E esse deslocamento de foco é sentido imediatamente, porque pessoas sentem quando deixam de ser a fonte da estabilidade emocional de alguém. A distância saudável cria contraste. Antes, havia excesso. Agora, antes havia resposta automática. Agora, a escolha sempre carrega mais peso do que necessidade. Ela começa a observar mais, a prestar atenção nos detalhes, a sentir falta não da sua presença constante, mas da forma como você se fazia sentir quando estava ali. E essa falta não vem do abandono, mas da ausência de pressão. Quando você se distancia sem drama, sem joguinhos, sem frieza, você comunica algo poderoso. Você está bem consigo mesmo. E estar bem consigo mesmo é profundamente atraente, porque não exige nada do outro. Essa é a base do movimento que acontece a seguir. Não porque você se afastou para manipular mas porque você voltou para si. À medida que essa distância se mantém estável, algo interno começa a se reorganizar nela. Não porque você tenha feito algo novo, mas porque você parou de fazer o excesso de presença, de explicação, de tentativa. E quando o excesso some, o valor se torna mais visível. Ela começa a perceber que você não está tentando recuperar o que era antes, não está pedindo atenção, não está se mostrando incomodado, você simplesmente continua. Vive, age, se movimenta no mundo com o mesmo eixo, e essa continuidade sem dependência gera impacto. A aproximação dela acontece porque o campo emocional mudou. Antes, havia previsibilidade. Agora, antes, havia reação. Agora, a presença sem apego cria segurança e curiosidade ao mesmo tempo. Ela pode testar essa nova dinâmica, não de forma consciente, mas instintiva. Um contato inesperado, uma mensagem fora do padrão. Um tom diferente, não para provocar, mas para sentir se a antiga resposta ainda existe. E quando você responde sem ansiedade, sem urgência, sem excesso, algo se confirma. Ela começa a sentir que precisa se mover para manter a conexão viva. Não porque você a pressionou, mas porque você deixou de sustentá-la sozinho. E toda relação que passa a exigir reciprocidade se torna mais verdadeira. Quando você se distancia emocionalmente de forma saudável, você devolve à outra pessoa responsabilidade pelo próprio interesse. Você não carrega mais esse peso. E quando alguém sente que precisa escolher, o interesse se torna consciente. A aproximação dela não é barulhenta. Não vem em declarações ou gestos dramáticos. Vem em atenção, em perguntas, em presença mais cuidadosa. A tentativa sutis de reconnectar. Porque agora ela sente que sua atenção não é garantida. Esse movimento não acontece porque você se tornou inacessível. Acontece porque você se tornou inteiro. E pessoas são naturalmente atraídas por quem não está fragmentado pela necessidade. A distância que aproxima não é ausência.
É equilíbrio. É saber quando estar e quando deixar espaço. É não se perder tentando manter algo vivo. É confiar que o que é real se move sozinho. E quando você confia nisso, algo muda. Você não espera a aproximação. Você não observa cada sinal. Você simplesmente continua sendo quem você é. E é exatamente aí que ela se aproxima, não por falta, mas por escolha. Com o tempo, essa aproximação deixa de ser uma reação e se transforma em intenção. Ela já não se move apenas para sentir se ainda existe conexão, mas porque percebe que algo mudou de forma irreversível. Você não voltou ao antigo padrão. Você não retomou o lugar de quem sustenta tudo sozinho, e isso muda a forma como ela te vê. Ela começa a entender, mesmo que de forma inconsciente, que você não está se afastando para obter algo dela. Você simplesmente não está mais disposto a se abandonar. E essa clareza cria um tipo diferente de respeito. Um respeito que não nasce do medo de te perder, mas da percepção de que você não se perde mais. A distância saudável revela algo essencial. Você não precisa da aproximação dela para se sentir inteiro. E quando alguém percebe isso, surge uma inversão silenciosa. Antes, você buscava equilíbrio na resposta dela. Agora, ela sente que precisa se alinhar ao seu ritmo para manter a conexão viva. Você não muda seu comportamento quando ela se aproxima. Não acelera, não se empolga, não retorna ao excesso. Você permanece no mesmo estado interno. Camel. Present. Escolhendo. E essa consistência transforma a aproximação em algo seguro, não em um gatilho emocional. Ela sente que pode se mover em sua direção sem te desestabilizar. E paradoxalmente, isso torna a aproximação mais genuína. Porque não nasce da urgência, mas da vontade. Não nasce do medo, mas da curiosidade madura. Nesse ponto, a dinâmica deixa de ser sobre distância ou proximidade. Passa a ser sobre qualidade. Sobre como é estar perto de alguém que não exige, não cobra, não se ajusta demais. Alguém que permanece firme no próprio ser. Você já não mede valor pelo quanto ela se aproxima. Você não interpreta cada gesto como confirmação. Você observa, sente, responde quando faz sentido. E essa postura muda completamente o campo emocional entre vocês. A aproximação dela se torna mais cuidadosa, mais atenta, mais respeitosa, porque ela sente que não está lidando com alguém que pode ser conduzido pela oscilação emocional. Ela está lidando com alguém que escolhe. No fim, quando você se distancia da necessidade, você se torna presente de verdade. E essa presença não grita, não disputa, não implora. Ela simplesmente existe. E é exatamente por isso que ela se aproxima. Não porque você se afastou dela, mas porque você voltou para